Tratamento do diabetes. Como iniciar e escolher o antidiabético mais apropriado para o seu paciente? Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira revolução no tratamento do diabetes. Então, diversos medicamentos foram desenvolvidos e aprovados, novas insulinas, e a gente também tem um armamento tecnológico enorme para que nos ajude no tratamento do nosso paciente, no bom controle glicêmico e na redução das complicações agudas e crônicas. Temos hoje no Brasil 8 classes de antidiabéticos e 10 tipos de insulinas diferentes. Então, fica para nós o desafio de como individualizar o tratamento e qual desses medicamentos nós vamos escolher para o nosso paciente, tá? Na escolha do fármaco para individualização do tratamento do diabetes, alguns fatores têm que ser levados em consideração. O primeiro dele é a fisiopatogenia. O ideal é que a gente faça um tratamento baseado na fisiopatogenia, que a gente possa escolher fármacos que atuem em conjunto e que estejam mais apropriados para aquele indivíduo. O segundo fator importante é o controle glicêmico, que é o nosso objetivo principal na escolha de um tratamento para o diabetes. E para isso a gente precisa saber a eficácia no controle glicêmico daquele fármaco específico e também qual é o alvo terapêutico individualizado para o nosso paciente. Isso a gente considera as glicemias atuais e aonde a gente quer chegar, qual é o nosso alvo individualizado. O terceiro fator importante são os benefícios adicionais ao controle glicêmico que esses fármacos podem nos trazer, seja no controle de peso, seja benefícios cardiovasculares ou benefícios renais. Por fim, os riscos. Riscos, nesse caso, mais importante seria da hipoglicemia e os efeitos adversos. E não menos importante é a questão do custo. A gente precisa oferecer um tratamento que seja sustentável. Então, isso tem que ser conversado com o paciente e tem que ser levado em consideração. Com relação à fisiopatogenia do diabetes e mecanismo de ação dos antidiabéticos, a gente sabe que é extremamente complexo, que diversos fatores estão implicados na hiperglicemia do diabetes. Mas o interessante é que a gente tem fármacos que podem atuar em todos esses locais. No pâncreas, aumentando a secreção de insulina, nós temos a sulfas, temos a pioglitazona, os análogos de GLP-1 e os inibidores de DPP-4. Também no pâncreas, reduzindo a produção de glucagon, nós temos os análogos de GLP-1 e inibidores de DPP-4. Importante também que o análogo de GLP-1 ele tem um efeito incretínico que vem do trato gastrointestinal e alguns estudos apontam que eles também podem atuar no sistema nervoso central, atuando e diminuindo as alterações de neurotransmissores que estão implicadas no diabetes. No tecido adiposo, a maior atuação vem por conta da pioglitazona. Ela é um importante sensibilizador de insulina no tecido adiposo. Já no tecido músculo-esquelético, na redução da resistência insulínica do corpo como um todo, nós temos tanto a pioglitazona quanto a metformina, que são dois fármacos extremamente importantes. No fígado, diminuindo a secreção de glucagon e com isso diminuindo a produção hepática de glicose, nós temos a atuação da metformina, pioglitazona, análogo de GLP-1 e inibidor de DPP-4. E por fim, o mecanismo mais recente, inovador, está no próprio rim, que é um dos órgãos que é acometido pelo diabetes, mas que nós sabemos hoje também que está implicado na fisiopatogenia da hiperglicemia. Então, existem os fármacos, que são os inibidores de SGLT2, que eles atuam diminuindo a reabsorção renal de glicose. Todos esses mecanismos e toda essa atuação em conjunto vai propiciar uma redução da glicemia no nosso paciente. Com relação à eficácia no controle glicêmico, cada fármaco em monoterapia é capaz de reduzir a glicemia do paciente e reduzir a hemoglobina glicada dentro da sua alvo, do seu target de eficácia. Nesse sentido, os mais eficazes, de acordo com os estudos em monoterapia, são a metformina, sulfonilureia e a pioglitazona, seguidos por análogo de GLP-1, inibidores de SGLT2. Então, esses são os fármacos que nós utilizaríamos quando nós estamos na tentativa de ter um controle glicêmico mais eficaz. Quando a gente pensa no target, em qual alvo, aonde eu quero estar, aonde eu quero ir em termos de controle glicêmico do nosso paciente, a gente tem que levar em consideração hoje 3 fatores. Um é a hemoglobina glicada, o segundo é a glicemia do paciente, seja no sangue ou sejam as glicemias capilares, e por fim, a informação que a gente está tendo agora em muitos pacientes, que são as informações dos sensores e do tempo no alvo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quanto maior a glicemia do paciente, maior a hemoglobina glicada, mais importante, mais interessante seja que eu coloque um fármaco que tenha uma alta potência, tá?
E na individualização do nosso tratamento, esse é um gráfico que é trazido pela American Diabetes Association, agora de 2021, mas já é trabalhado há bastante tempo nos seus guidelines, que ele é muito interessante, porque ele foca nessa questão da individualização do tratamento. Nós sabemos, pelos estudos, que uma meta apropriada de hemoglobina glicada seria em torno de 7. A gente diz que ela é apropriada porque ela está associada à redução de complicações micro e macrovasculares, já comprovado pelo estudo KPDS, também pelo ACORD, Advance VADT. Tá? Esse é o nosso target principal. Mas, num paciente, por exemplo, que tem um tempo de diabetes curto, ou seja, que é recém-diagnosticado, a gente pode pensar em alvos mais estritos. Por outro lado, um indivíduo que tenha uma expectativa de vida baixa, a gente pensa em alvos menos estritos. As comorbidades também têm que ser levadas em consideração. Se existem comorbidades importantes, cardiovasculares e renais, a gente precisa ser um pouquinho mais frouxo em relação ao alvo glicêmico, que pode trabalhar com uma hemoglobina glicada e com glicemias um pouco mais elevadas. E também a preferência do paciente. Mais uma vez, diabetes é uma condição crônica e o tratamento ele é feito em conjunto. É importante que a gente prescreva e que a gente tenha alvos que sejam condizentes com aquele indivíduo e que ele vá levar isso a longo prazo. Tá? Então é muito importante também que a gente envolva dentro de um sistema de saúde, dentro de uma relação conjunta e próxima, que a gente envolva esse indivíduo e toda a sua família no cuidado para que a gente consiga atingir um bom controle da glicemia. Outro ponto importante, benefícios adicionais dos antidiabéticos. A gente durante muito tempo fez um tratamento glucocêntrico. O nosso objetivo era reduzir a glicose e depois reduzir a hemoglobina glicada. Hoje nós sabemos que esses antidiabéticos também podem nos trazer benefícios adicionais. E aí chama muita atenção a questão dos benefícios cardiovasculares. Eu trouxe aqui para vocês o que a gente tem de resumo das evidências científicas dos estudos de benefício cardiovascular. A metformina e a pioglitazona são fármacos que já são utilizados há mais tempo e a gente tem estudos que mostram que são benéficos. O KPDS mostrou que a metformina é capaz de diminuir o MACE principal, que são os Major Cardiac Events, morte e AM não fatal e AVC não fatal. E por isso a gente usa muito a metformina amplamente. A pioglitazona também tem estudos que mostram benefício cardiovascular, como o PROACTIVE e o IRIS. Então, ela foi capaz de reduzir o MACE, foi capaz de reduzir morte e AM, e o IRIS mostra que naqueles indivíduos que têm pré-diabetes, ela inclusive resistência insulínica, ela inclusive pode reduzir o risco de ter um novo AVC em quem já tenha tido um AVC ou um AIT prévio. É importante dizer que desde 2008 para cá, todos os medicamentos para tratamento de diabetes precisam passar por estudos de segurança cardiovascular. Então, essa é uma exigência das agências reguladoras, tanto a Anvisa quanto a FDA. Então, de 2008 para cá, vários estudos avaliando segurança cardiovascular foram publicados. E o que foi interessante é que muitos desses, além de mostrarem segurança cardiovascular, conseguiram nos mostrar benefício cardiovascular. Esse é o caso dos análogos do GLP-1. A gente tem os estudos com a liraglutida, com a semaglutida e com a dulaglutida que mostram redução do MACE principal e também para a liraglutida redução de morte. Os inibidores de DPP-4, por outro lado, eles têm os estudos de segurança que estão aí citados e esses estudos de segurança eles mostram que eles são seguros e podem ser usados nos pacientes com doença cardiovascular, sem ter esse benefício adicional de redução de evento, mas são extremamente seguros e o que é importante para nós porque a gente pode lançar a mão desses medicamentos. Os outros medicamentos que vieram com benefício cardiovascular foram os inibidores de SGLT2. A empaglifosina e a canaglifosina mostraram nos seus estudos que foram capazes de reduzir o MACE principal e tanto EMPA quanto cana e dapaglifosina reduziram morte. Um achado extremamente importante nesses estudos, todos os estudos clínicos randomizados duplo cego, mais uma vez de segurança cardiovascular, mas o que foi importante e que foi também depois confirmado e já em estudos para esse desenho, foi uma redução do risco de insuficiência cardíaca, que é o outro tema importante também. Hoje a gente sabe que muitos dos fármacos para diabetes podem reduzir a internação por IC e por isso ter um benefício adicional para esses pacientes. Isso veio muito aí com os inibidores de SGLT2, tá?
Com relação à segurança na insuficiência cardíaca, a metformina era uma questão que a gente se preocupava, mas hoje a gente sabe que a metformina ela é segura, ela pode ser usada no paciente com IC, ela só não deve ser usada no momento da descompensação clínica. Pioglitazona, por outro lado, a gente deve evitar naqueles que têm classe 2 e classe 3, porque pode causar retenção hídrica. Análogos do GLP-1 são seguros, inibidores de DPP-4 são seguros. Eu queria chamar a atenção aqui para dois, que é a saxagliptina e a alogliptina, que tem um warning, tem um aviso, que eles não devem ser usados em pacientes com insuficiência cardíaca, porque houve uma tendência nos estudos Savor e Examine de que pudesse haver um aumento de internação e descompensação da insuficiência cardíaca. Tá? E vamos falar sobre controle de peso. É muito importante o controle de peso no paciente com diabetes, porque a gente sabe que o excesso de peso, principalmente na região abdominal, ele está associado à resistência insulínica. Então, é importante que a gente possa ter um tratamento que nos auxilie também no controle de peso. Os medicamentos que têm maior benefício em controle de peso são da classe dos análogos do GLP-1 e dos inibidores de SGLT2. Então, quando esse é um dos objetivos, é bom que a gente pense em um medicamento de uma dessas duas classes. Mas eu quero chamar a atenção também que muitas vezes a gente tem indivíduos com diabetes em que a perda de peso, a queda no peso, não é uma coisa que a gente queira, como, por exemplo, os idosos frágeis. Então, a gente também pode usar, nesse caso, priorizar os medicamentos que sejam neutros no peso. Tá? E com relação aos riscos, hipoglicemia. Hipoglicemia é o que a gente não quer no tratamento do diabetes, mas é um dos principais riscos dos fármacos antidiabéticos, que eram antigamente chamados de hipoglicemiantes. Temos que ter muita atenção para isso, para sulfonilureias e as glinidas, que são os que estão mais associados à hipoglicemia. Os demais fármacos em monoterapia não têm esse efeito colateral. Falando em efeitos colaterais, inúmeras precauções e efeitos adversos, assim como todos os medicamentos. Então é importante que a gente saiba os mais importantes. Nós temos disponíveis os efeitos adversos e as precauções, elas estão em bula. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, metformina, trato gastrointestinal. É muito comum a queixa de intolerância a trato gastrointestinal. Para isso, a gente tem a formulação XR, que diminui essa intolerância, e também é importante que a gente oriente o paciente a tomar o medicamento depois da refeição. A segunda coisa importante é com relação à deficiência de vitamina B12, que pode estar associada ao uso de metformina. Então, recomenda-se que de tempos em tempos, periodicamente, se faça uma dosagem de vitamina B12. As sulfas, como já dito, é a hipoglicemia, que é o grande temor das sulfonilureias, glinidas, pelo mesmo mecanismo de ação também. Pioglitazona, existe a questão de ganho de peso, mas é importante lembrar que esse ganho de peso é por redistribuição de gordura, então existe uma redução da gordura na região central com aumento da gordura na região periférica. Essa redução da gordura na região central promove e auxilia no mecanismo de redução de resistência insulínica. A outra questão importante também é com relação à retenção hídrica, que é uma questão que tem que ser evitada, principalmente, como já tinha sido falado, nos pacientes com insuficiência cardíaca, classe 3 e 4, e naqueles também que têm insuficiência renal já numa fase mais avançada. Existe também um relato de risco aumentado de fraturas. Análogos de GLP-1 são medicamentos bem tolerados, mas podem dar náuseas e vômitos. É importante que a gente oriente o paciente sobre como minimizar isso, principalmente evitando longos períodos em jejum e fazendo refeições com pouca quantidade de gordura e açúcares. Existe também relatos de casos de pancreatite, então se houver náuseas e vômitos que sejam importantes, orientar o paciente a suspender o medicamento e a procurar um serviço de saúde. Os inibidores de DPP-4 também têm o mesmo perfil, porém com menos importância, digamos assim. Então é menos comum que se tenha náuseas e também pode haver esse caso de pancreatite. Por fim, inibidores SGLT2, eles podem levar a infecções geniturinárias, que tem a ver com o mecanismo fisiopatológico, eles promovem a liberação de glicose na urina, e também alguns efeitos adversos hemodinâmicos. Esse efeito diurético dele é importante, mas, por outro lado, também em algumas situações pode fazer com que o paciente tenha depressão de volume e aumento de diurese, e isso tem que ser manejado principalmente naqueles que estão usando diuréticos. Tá? Por fim, custo. Custo, como eu já falei, é importante
Isso é mutável, né? Isso depende de como está o mercado, mas hoje em dia está aí o custo aproximado desses medicamentos, né? Então a gente vai ter que levar isso em consideração também. Resumindo aqui o que a gente falou, tem esse fluxograma que é do guideline da American Diabetes Association de 2021 e ele mostra bem como a gente deve iniciar o tratamento. Então, o tratamento do diabetes ele envolve redução de peso, alimentação saudável e atividade física. Essa é a base do tratamento. A metformina ela vem como a primeira opção terapêutica para a maioria dos pacientes, com exceção daqueles que têm contraindicação. E em seguida, na escolha do segundo fármaco, a gente deve pensar nos benefícios adicionais. Se existe doença cardiovascular estabelecida ou doença renal, vamos pensar nos análogos de GLP-1 ou nos inibidores SGLT2. Se, por outro lado, a nossa questão está relacionada a reduzir o risco de hipoglicemia, nós vamos evitar a sulfonilureia. Quando pensamos aqui na questão de peso, também vai se dar prioridade para análogos de GLP-1 e inibidor de SGLT2. E, por fim, quando a gente pensa em custo, vamos priorizar a sulfonilureia em associação com a metformina. A ideia é que a gente faça uma estratégia terapêutica, seja mono, terapia dupla ou terapia tripla, e a escolha vai depender de como está a glicemia do paciente. Se eu estou falando de uma glicemia alta, de uma hemoglobina glicada alta, iniciar com terapia dupla ou até mesmo tripla. E nós vamos reavaliar constantemente esse paciente. E caso não seja atendido os nossos objetivos terapêuticos, adicionar um outro fármaco ou também incentivar que o uso seja apropriado e que se faça as modificações de estilo de vida. Dessa forma, a gente vai fazendo um tratamento contínuo em conjunto com o nosso paciente, com o objetivo de que ele possa ter um bom controle da glicemia, se beneficiar do benefício adicional de redução de peso, evento cardiovascular e renal quando for possível, e também ter uma boa qualidade de vida, que é o que importa para todos nós. Nessa apresentação, nós conversamos sobre o tratamento do diabetes em linhas gerais, discutimos o guideline da ATA e o nosso objetivo nas próximas apresentações é aprofundar cada um desses temas que foi falado aqui. Então, nos vemos em breve aqui na plataforma NOSMED.